E agora, a nossa última palestra. Vocês reconhecem essa vinhetinha, né? Todo mundo reconhece. É a vinhetinha usada muito aí pela maior emissora do país para anunciar que tem notícia urgente e importante. Fernando Lage, venha dar essa notícia urgente e importante. É o seguinte, todos aí conhecem a RE9, Resolução 9 da Anvisa? Todo mundo conhece? Se não conheceu, eu dou uma explicada. Todos sabem que ela foi revogada? Está todo mundo sabendo? Pois é. A RE9 foi revogada, ou seja, foi anulada. E a RE9, o objetivo da RE9 é determinar quais são os parâmetros para a qualidade do ar. Com a sua revogação, ficou um hiato aí. Né? Então, eu convido vocês, quem tiver interesse, amanhã. Amanhã não, dia 16, quinta-feira, sexta-feira, dia 16, haverá uma webinar para esclarecer sobre a revogação dessa legislação, dessa RE9. O que aconteceu? A Abrava, através do seu Departamento de Qualidade do Ar, foi consultada há cerca de uns 2, 3 anos atrás com relação a essa RE9. Já sabíamos, a Abrava já sabia que seria revogada. E o motivo da revogação? Um vício jurídico. Vocês que conhecem a NBR sabem que, em algum momento, ela fala que tem que ser trocado os filtros com a determinada periodicidade, tem que haver uma série de ações para que fique adequado dentro da RE9. O jurídico lá do governo detectou esse vício, é inconstitucional. A Anvisa não pode determinar periodicidade para manutenção de ar-condicionado. É vício, está errado. Então, recomendou-se sua revogação. Como essa RE foi feita em 2003, já sabíamos também que ela estava defasada. E a Abrava, com o seu departamento, sempre em contato com a Anvisa, solicitando a sua atualização. Quando a Anvisa foi estudar a sua atualização, ela descobriu o vício. Nem ela sabia. O jurídico da Anvisa descobriu o vício. Então, montou-se o grupo de trabalho em conjunto com a Anvisa, embora a Abrava não é governo, mas a Abrava é uma associação que tem essas, não é isso, Basílio? Ela tem essas interlocução, né? Isso, interlocução e representatividade junto aos órgãos governamentais. Ela é reconhecida pelos órgãos governamentais. Então, o que aconteceu? Foi feito a NBR 17037, que foi feito pelo CB55, que é uma das atribuições da Abrava, e esse 17037 foi publicado em 2023. Com a publicação da 17037, ela atualizou aqueles parâmetros que já era necessário, que já era pedido para atualizar, e deu outras decisões. Ok? Então, uma grande dúvida que havia no mercado é quem que vai entrar no lugar dessa 17037. Desculpa. A 17037 vai entrar no lugar da RE9? Onde que está escrito? Quem disse isso? Né? Então, acabo de receber agora, às 16h28 aqui, a nota da Anvisa falando isso. Até então, quem tinha falado era a Brava. Eu apanhei demais para todo lado aí, porque muita gente falou, mas a Brava não tem autoridade para falar que a 17037 substitui a RE9. Mas, agora a Anvisa, então, confirmou.
Esse aqui é o documento de revogação da norma, né? Isso aqui é um print lá do site da Anvisa, que está aí. Na verdade, gente, eles revogam muitas resoluções todos os dias. Existe um comitê lá que chama Guilhotina da Anvisa, que chama, eu esqueci o nome direito, mas é mais ou menos isso. Então, um comitê lá que é desburocratização, ele vai guilhotinando coisas antigas e não põe nada no lugar. Nesse caso aqui, ficou dessa forma. Bom, vamos lá. Não sei se está dando para ler aí, porque eu vou ler. Aqui é só para vocês terem uma ideia. É o seguinte, eu vou tentar ler aqui de forma sem ratear. O departamento, a Bravo fez uma consulta oficial para a Anvisa logo quando houve a revogação. Essa consulta rodou dentro da Anvisa nos seus vários departamentos, principalmente jurídico, para eles nos darem a resposta. Por isso que essa resposta demorou. Aí, esse assunto está aí desde início do mês, dia 1 ou 2 de agosto, por aí, não me lembro bem, a gente mandou isso lá para a Brava, para a Anvisa. E agora chegou a resposta, dizendo que, com base nas informações fornecidas pela Gerência de Regulamentação e Controles Sanitários, que é a diretoria, que é uma área técnica que cuida desse assunto, quem está mandando isso aqui é o Departamento de Comunicação da Anvisa. Conforme o protocolo tal, né, que a gente registrou lá o pedido, informamos que sobre a revogação da Resolução 9, a Procuradoria da Anvisa, por meio de pareceres de 2014 a 2018, são vários pareceres, identificou o vício de origem da Resolução 9, vinculando sua revogação definitiva à publicação de norma ABNT sobre o tema. No caso, a norma ABNT NBR 17037, que foi publicada em 25 de abril de 23. Desta forma, a Resolução 9, de 16 de janeiro de 23, entrou no rol de resoluções direcionadas à guilhotina regulatória da Anvisa, sendo revogada pela resolução da diretoria colegiada. A norma ABNT 17037, qualidade do ar interiores, deve então ser observada quanto aos padrões referenciais de qualidade do ar interior, em ambientes climatizados artificialmente, de uso público e coletivo. Por fim, esclarecemos que, apesar da Lei 13589/2018 mencionar a RE 9 da Anvisa como regulamentadora dos parâmetros, ela também cita as normas técnicas da associação ABNT. Ressaltamos que a resolução da Anvisa apenas referenda as normas ABNT no tocante aos parâmetros de qualidade do ar. Portanto, as questões relacionadas à obrigatoriedade de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado e avaliação da qualidade do ar se encontram devidamente tratadas tanto pela Lei 13589 como pelas normas editadas pela ABNT, caso em que se aplica a norma 17037, qualidade do ar. E, atendendo ao disposto no artigo 11, parágrafo 4º da Lei 12.527, informamos que o requerente poderá registrar recurso no fala.br, no caso a Brava seria o requerente, caso não concordasse, para ter uma resposta mais alongada, vamos dizer assim, em até 10 dias, contado da ciência da decisão, que será avaliada pela Gerência Geral de Tecnologia. Significa que quem quiser questionar e obter mais informações para isso, tem que entrar em contato com a Anvisa, que eles vão esclarecer. Só mais um negocinho aqui. Eu vou aproveitar essa oportunidade para falar muito rapidamente dos novos parâmetros, tá? Os novos parâmetros são esses aí. Agora eu vou usar o outro. Medir, tá? Pode ir. Os novos parâmetros
Oi, tá ligado? Os novos parâmetros são esses aqui, ó. CO2. O CO2, antigamente, nós imaginávamos que 1.000 partículas por milhão era o que se conhecia na época, em 2003, era um padrão fixo. Com o tempo, esse padrão foi sendo estudado, o desenvolvimento tecnológico, tem muita gente estudando qualidade do ar, chegou-se à conclusão que o CO2 do ar externo interfere no CO2 do ar interno. Então, houve uma redução desse limite, desse VMR, para 700, porém considerando o ar externo. Então, se você admite na tomada de ar 300 ppm, aqui dentro só pode ter 700, porque somado daqui com o ar externo, tem que chegar a 1.000, por exemplo. Se tiver 400 no ar externo, aqui dentro pode ser 1.100. Se tiver 500 no ar externo, aqui dentro pode ser 1.200. Esse é um parâmetro importante. Talvez o mais importante deles é a avaliação de partículas em suspensão. Na época que foi feita essa resolução, as partículas em suspensão, como não existia estudo no Brasil consistente sobre esse assunto, usou-se a legislação normalmente utilizada, aliás, usou-se a legislação para a qualidade do ar em ambiente externo. Então, no centro da cidade, ou numa mineradora, ou qualquer análise de ar, é aceitável que o ar tem que estar abaixo de 80 microgramas por metro cúbico. Significa o que isso? Que nós adotávamos para dentro do ambiente as 80 microgramas, independente do seu tamanho, era só peso. Então, para você ter um nível de 80 microgramas, tem que ter um vendaval de poeira. Né? Você vai numa obra aí, é difícil achar os 80 microgramas. Imagina isso dentro de um ambiente. Então, esses 80 microgramas sempre foi muito questionado. Ao longo dos anos, diversos estudos, experimentos, chegou-se à conclusão que nós vimos aqui em palestras, mais cedo, teve gente falando sobre isso aqui, sobre esse PM2,5, que é o mais importante deles. Então, admite-se essa partícula, PM2,5 e PM10, é o tamanho da partícula. Então, da PM10, 50 microgramas, e da PM2,5, 25 microgramas. O parâmetro é duplo. Você tem que estar dentro dos dois. Porque se você tem uma partícula muito pequena, até 25 microgramas. Por quê? Ela tem capacidade de penetração pulmonar maior do que a outra. Então, ela pode te causar algum mal maior do que a outra. E os 80 microgramas deixa de existir aqui dentro do ambiente interno, mas lá fora continuam os 80 microgramas, que não é o caso aqui. Temperatura e umidade do ar sempre foi fator de muita dúvida, muita discórdia, em função das diversas condições climáticas que nós temos no mesmo dia no país. Então, aqui agora eu tenho um clima, lá no sul outra, no norte outra, no nordeste totalmente diferente, no Rio de Janeiro diferente também, né? Maçarico ligado. Então, o que acontece? Com tamanha diversidade de condições climáticas, existia aqui um valor de 0,25 metros por segundo, que é um vento, parece pouco, né, de 0,25 para 20, mas não é pouco. Tá? Então, diminuiu a sensação de vento e, principalmente, essa questão aqui de umidade e temperatura. Então, nós temos hoje aqui em BH uma temperatura, lá no norte outra realidade, no sul outra, e nós tínhamos um problema sério, que era a temperatura de bulbo seco e bulbo úmido. Ou seja, você tinha um parâmetro para inverno e um parâmetro para verão, num país desse tamanho. E setembro? Vou dar um exemplo aqui. O verão chega dia 10 de dezembro, se não me engano. 21 de dezembro. Obrigado, Arnaldo. Em novembro está frio, está calor. Em novembro você vai usar... Não existe parâmetro de primavera. Existe inverno e verão, você vai usar o que parâmetro? É uma confusão
generalizada. Então, novo parâmetro, que eu acho que foi assim, um ganho, um avanço, foi esse parâmetro ter sido dilatado, vamos dizer assim. Essa dilatação é muito importante. Por que ela é importante? Porque a gente aqui, falando, não parece, mas nas empresas que têm auditoria, o auditor pega um número ali fixo e dá não conformidade. A turma do ar-condicionado é que se vire. Tá? Isso é muito importante. Nós tínhamos assim, para ambiente de artes, aceitável temperatura tal. Por exemplo, CPD, que tem que ter menos umidade e tal. Não tinha. Hoje não. Hoje você tem uma janela maior para temperatura e umidade, que com certeza é um ganho. Outra coisa, que aí agora, quem for contratar a análise da qualidade do ar tem que ficar de olho, orientar também, né? As empresas que fazem também têm que ficar de olho. Por exemplo, se eu vou fazer nesse prédio aqui 30 análises, eu comecei de manhã e terminei de tarde. Então, eu tenho que coletar um ar externo para comparar com o ar interno no período da manhã e outro no período da tarde. Porque as condições climáticas são diferentes, de manhã e de tarde. Ok? Bom, basicamente é isso. Quem quiser mais informação, com certeza vai achar no abrava.com.br. A Brava está mobilizando para botar todas as informações possíveis, cartilha, vai sair outra Renabrava, enfim. E pode falar conosco aqui na Brava MG também. Pode procurar que a gente orienta, a gente manda material didático, tá? E vai ter essa webinar sexta-feira. Na semana que vem deve ter mais alguma coisa. E a gente vai divulgando aí nas redes, né, essas mudanças, essas alterações, essa nova legislação. Estamos à disposição, tá? Muito obrigado.